Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de língua portuguesa. Desta vez nós vamos falar sobre o emprego dos sinais de pontuação, tá bom? Bem, nós vamos dividir essa aula, a exposição teórica, em duas partes. Na primeira, que é esta aqui, nós vamos abordar os sinais de pontuação, mas dando ênfase à vírgula. E você sabe que a vírgula é o principal sinal, é o sinal que mais é cobrado em prova de concurso. Então você não pode ir para a prova sem dominar o emprego da vírgula. No bloco seguinte, nós vamos continuar falando sobre o emprego dos sinais de pontuação, porém nós vamos abordar os outros sinais, ponto e vírgula, o ponto de interrogação, tá bom? Então, vamos começar assim, pessoal. Olha lá, vírgula indica uma pequena pausa, isto é, uma pausa na entonação da frase menor do que o ponto e vírgula e bem menor ainda do que o próprio ponto final, tá joia? Nós vamos falar sobre o emprego da vírgula entre os termos da oração, isto é, separando, se é que é possível, né? Nós vamos aprender isso aqui, entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento, entre nome e complemento nominal, nome e adjunto adnominal. Então, é o que nós vamos abordar agora, tá? Vamos ver casos proibidos, casos obrigatórios, casos facultativos do emprego da vírgula. Então, olha aí. Separa elementos de mesma função sintática. Os livros, os cadernos e as borrachas estão sobre a mesa. Você pode perceber que eu tenho aqui o verbo, ok? Eu posso chamar tudo isso aqui, ó, estão sobre a mesa, de predicado. Aqui está o predicado. Ok? Dentro do predicado, eu vou ter, então, verbo, eu posso ter adjunto adverbial, tá joia? Eu posso ter as demais funções sintáticas. Bom, tudo que é diferente do predicado é o sujeito. Então, ó, os livros, os cadernos e as borrachas. Tudo isso constitui o sujeito do verbo. Agora, eu tenho aqui um sujeito composto. Ou seja, é constituído por mais de um núcleo, por mais de um elemento central. Eu tenho livros como núcleo 1, cadernos como núcleo 2 e borrachas como núcleo 3. Tá bom? Então, para fazer a separação desses termos, eu utilizo a vírgula. Normalmente, o último termo não é separado pela vírgula, e sim pela conjunção aditiva. Tá bom? O fato ocorreu na esquina, às 14 horas, inesperadamente. Veja, o fato ocorreu, certo? Onde? Onde? Ó, na esquina. Quando? Tá? Como? De que forma? De que maneira? Cada elemento desse funciona sintaticamente como adjunto adverbial. Então eu tenho aí, ó, 3 adjuntos adverbiais, 3 termos desempenhando a mesma função sintática. E aí, como é que eu faço a separação entre eles? Por intermédio da vírgula. Observação. Se a conjunção e aparecer repetida, a vírgula também se repete. Veja,
comprou sapato e bolsa, e meias e camisas. Olha, tudo isso aqui, não há dúvida. Sapato, bolsa, meias, camisas. Tudo isso aqui é o quê? Objeto direto. Tá joia? Ou seja, são termos que desempenham a mesma função sintática. Mas olha só, o que eu percebo? Eu percebo aqui a repetição do conectivo, da conjunção aditiva e. Então, nesse caso, eu emprego a vírgula para fazer separação entre esses termos, ainda que eles estejam conectados, introduzidos pela conjunção aditiva e. Tá? É diferente do exemplo que nós vimos anteriormente, porque lá eu só tinha o emprego uma vez da conjunção. Agora não, eu tenho a repetição da conjunção aditiva. Então, eu posso colocar a vírgula aí, tá bom? Veja, assinala a omissão do verbo. Essa vírgula é chamada de vírgula vicária, isto é, uma vírgula que substitui um termo da oração. No nosso caso aqui, ó, vai substituir o verbo. Veja, o pensamento é triste, o amor insuficiente. É fácil perceber pelo contexto que entre a palavra amor e a palavra insuficiente, eu tenho um verbo de ligação, tá? Normalmente, esse verbo omitido ou mesmo substituído pela vírgula vicária é o mesmo verbo da oração anterior. E, na verdade, é isso que vai me fazer compreender pelo próprio contexto a presença do verbo. Letra C. Separa adjuntos adverbiais deslocados. Isso é importante. Por quê? Normalmente, o adjunto adverbial aparece depois do verbo. Seria isso, vamos dizer assim, o posicionamento normal, tá joia? Após o verbo. Mas o adjunto adverbial pode aparecer antes, pode aparecer no início da própria oração, tá? Então vejamos. Naquele momento, o pelotão se pôs em fuga. Então eu tenho um adjunto adverbial de tempo começando a oração. Então eu faço o destaque, eu faço a separação dele por meio da vírgula. Tá joia? O que nós precisamos pontuar aqui para você? Bom, há muitos gramáticos, há muitos escritores que não empregam essa vírgula para separar o adjunto adverbial deslocado, especialmente quando ele é de pequeno corpo. O que na prática, até hoje, ninguém definiu o que é um adjunto adverbial de pequeno corpo. Isso não existe tecnicamente definido. Tá? Agora, o que a prática tem nos mostrado? O que a nossa experiência acompanhando aí as provas de concurso, né? O que isso tem mostrado para a gente? Que é considerado um adjunto adverbial de pequeno corpo aquele que é formado por até duas palavras. Quando você tem um adjunto adverbial, e aí você vai ter uma locução, na verdade, né? Composta por 3, 4 palavras e por aí vai, aí já se considera de grande corpo. E aí as próprias bancas, né, têm colocado, têm exigido o emprego dessa vírgula. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Que você tem que analisar, numa questão de prova, as demais alternativas. Você tem que analisar o enunciado. Tá bom? Em redação, por exemplo, dificilmente alguém perderia um ponto se deixasse de colocar a vírgula diante de um adjunto adverbial de pequeno corpo, constituído por uma palavra, até duas palavras, por exemplo. Tá bom? Agora, muito cuidado.
tá? Muito cuidado, porque nós não estamos tratando de oração adverbial. Repare que, naquele momento, essa expressão não possui verbo, tá bom? Se o adjunto adverbial for representado por uma oração, é indiscutível. É indiscutível. A vírgula é obrigatória, sendo a oração curta ou de longa extensão. Tá bom? Então fica ligado nisso daí. Olha lá. Quando chegou o momento, o pelotão fugiu. Por que a vírgula agora é obrigatória? Foi o que eu disse para você. O que eu tenho aqui? Um verbo. Tá vendo o verbo? Se eu tenho um verbo, eu tenho também uma oração. Que oração é essa? Adverbial. Oração subordinada adverbial. Qual é o papel dela? Qual é a função sintática dela? Ela funciona como adjunto adverbial. Tá bom? E ela está antes da oração principal. Olha aqui o verbo da oração principal. A posição normal é oração principal primeiro e depois a oração subordinada. Aqui houve uma inversão. Então a vírgula agora é obrigatória. A vírgula também separa o aposto explicativo. Cuidado, tá? Não é o aposto restritivo. Existe o aposto restritivo, sim. É o explicativo. Aliás, guarde isso, por favor. Todo termo de caráter explicativo, seja o aposto ou outra palavra, como por exemplo, ou seja, isto é, e até palavras que têm uma conotação de retificação, como por exemplo, ou melhor. Então, todas essas palavras ou essas expressões, elas vêm separadas por vírgula. Olha o exemplo. Jorge Amado é um excelente romancista. Tá? Eu tenho aqui o sujeito e eu tenho aqui o verbo, que é um verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo, eu não posso ter vírgula. Não posso. Agora, o que aconteceu entre esses dois termos? Apareceu o aposto. O aposto foi intercalado entre o sujeito e o verbo. Esse aposto é explicativo, porque expressa uma informação intrínseca, ou seja, inerente, já é natural do próprio romancista Jorge Amado. Então aqui o intuito não é restringir o sentido, o alcance semântico da palavra Jorge Amado, mas sim evidenciar uma informação que já lhe é peculiar, já lhe é própria. Jorge Amado, o romancista, é de fato autor de Jubiabá. Não existe um outro Jorge Amado que seja autor desse romance, dessa obra literária. Letra E. A vírgula também separa o vocativo. Detalhe, vocativo não pode ser confundido com sujeito. Tá bom? O sujeito não pode ficar isolado do restante da oração, ou seja, do predicado da oração, por meio da pontuação. Isso é um erro gravíssimo. Tá? Separar o sujeito do restante da oração é um problema sério. Não dá para aceitar isso. Agora, o vocativo sempre vem separado da oração, do restante da oração. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Não toque nesses doces. Tudo isso aqui é o predicado. Tá bom? O vocativo não faz nem parte do predicado. O vocativo é um termo do discurso, na verdade. Tá? Ele está sendo estudado aqui por uma questão didática, meramente. Tá? Mas, a rigor, o vocativo é um termo à parte.
Ele não é termo essencial, não é termo acessório, não é termo integrante. Ele é um termo do discurso, mas a rigor não é da oração. Então, por isso que ele sempre vem destacado. É por isso que ele sempre vem separado do predicado, do restante da oração. Tá legal? E não pode ser confundido com o sujeito. A vírgula também separa datas de localidades. Quando você vai redigir um documento, então é normal você fazer esta separação aqui, ó. Brasília, 1º de março de 1985. Isso é tranquilo, não há dificuldade nisso. Bom, letra G. A vírgula também separa expressões de caráter explicativo, conclusivo, de retificação. Eu já dei uma pincelada nisso para você, quando eu falei do aposto explicativo, certo? Quais são essas expressões de caráter explicativo, conclusivo ou mesmo de retificação? Estão aqui, ó. Por exemplo, tá? Eu vejo muita gente escrevendo, por exemplo, sem vírgula. Então, fique atento, coloque o por exemplo, coloque a expressão isto é, a expressão ou seja, ou melhor, aliás, então. Vejo muita gente usando a expressão então sem vírgula, tá? Fica ligado, olha só, caráter explicativo, caráter conclusivo, caráter de retificação, tá bom? Sempre com vírgula. A vírgula também separa conjunções intercaladas. Qual é a posição natural da conjunção? A conjunção, naturalmente, inicia o segmento, inicia o trecho, inicia a oração. Algumas podem aparecer deslocadas, podem aparecer no meio da oração e não no início dela, podem aparecer até mesmo no final. Então, se isso ocorrer, a vírgula será obrigatória, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ela virá, não se sabe contudo quando. Olha, contudo é uma conjunção coordenativa adversativa. Não é verdade? Então, guarde o que eu vou dizer para você. A única conjunção, eu já vi isso em prova, por isso que eu estou frisando isso aqui para você, tá? Eu já vi. Guarde. A única conjunção adversativa que não pode ser deslocada é a conjunção mais. As demais conjunções podem aparecer deslocadas. Tá legal? A única que não pode é mais. Mais sempre aparece no início da oração. E as outras, Albert? Podem aparecer deslocadas. E se elas aparecerem assim, terão que ser, vamos dizer assim, isoladas, né? Marcadas pela pontuação. Tá bom? Olha aqui a pontuação marcando, ó. Tá vendo aqui a pontuação? Isolando o conectivo. Vamos lá. Separa objetos pleonásticos. A palavra pleonástico significa o quê? Repetido. Então, ó, objetos repetidos. Como assim, Albert? Aqueles que aparecem mais de uma vez na mesma oração. Aqueles que são retomados por outras palavrinhas que sintaticamente também têm a mesma função sintática. Normalmente isso ocorre entre o substantivo de um lado e o pronome oblíquo de outro lado. Geralmente é assim que acontece, tá? Então vejamos, o relógio guarda-o no bolso do paletó. Bom, qual é a função sintática do termo relógio? Objeto direto do verbo guardar. Quem guarda, guarda algo, guarda alguma coisa, tudo bem? Então, ó, ele aparece primeiro. Qual é o termo que aparece pela segunda vez? Olha aqui, ó. Em segundo lugar, aparece o pronome oblíquo. Tá? O que eu tenho aqui? Pronome oblíquo. O que eu tenho aqui? Relógio é o substantivo. Então, veja, uma vez que a palavra
pleonástico significa repetido ou mesmo repetição, eu entendo que o objeto direto pleonástico é justamente o que aparece pela segunda vez. Porque se assim não fosse, não haveria a tal da repetição. Para haver a repetição, logicamente, o primeiro termo ou a primeira ocorrência dele já tem que ter acontecido, tá bom? Então, quem é o pleonástico aqui? É o pronome oblíquo, tá? A vírgula também separa o predicativo do sujeito deslocado. Predicativo do sujeito. Ó, guarde isso, tá bom? O predicativo figura naturalmente após o verbo. Após o verbo. Agora, quando ele aparece no início da oração ou no meio dela, esse termo será marcado pela vírgula. E aqui tem algo muito importante que você precisa perceber. Olha o que eu vou escrever para você aqui, ó. Veja. Isso aqui é interessantíssimo. Preste atenção. O torcedor decepcionado. Preste atenção, hein? Afastou-se. Vou parar por aqui, tá? Olha lá. O torcedor decepcionado afastou-se. Veja, sem vírgula, o torcedor decepcionado, tudo isso aqui compõe o meu sujeito, tá? Sujeito do verbo afastar-se, tá joia? Sujeito do verbo. Agora, o que eu tenho aqui? Torcedor, núcleo do sujeito. O que eu tenho aqui? O adjunto adnominal. Tudo bem? Decepcionado, mais um adjunto adnominal. Ó, a vírgula não separa o nome do seu adjunto adnominal. Não separa. Então, eu não posso colocar vírgula ali. Se eu entendo que decepcionado integra o sujeito e funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Agora, vejamos. Decepcionado, o torcedor afastou-se lentamente. Aqui fica até melhor, fica até mais fácil. Agora, se eu fizer isso aqui, presta atenção. Ó, o torcedor, vírgula, decepcionado, vírgula, afastou-se. Olha que interessante. Quando eu emprego as vírgulas para isolar o termo decepcionado, a função sintática dele é alterada. Agora, o que eu tenho aqui como sujeito? Apenas a expressão o torcedor. Torcedor é o núcleo desse sujeito e o artigo o continua como adjunto adnominal, tá bom? Porém, decepcionado agora não é mais adjunto adnominal. É o quê? Predicativo do sujeito. Olha aí que interessante. Tudo porque agora ele está isolado, tá certo? Então, fique de olho na análise sintática. Veja que o emprego ou a ausência da vírgula pode alterar a nossa análise sintática, tá bom? E, Albert, surgiu uma dúvida aqui. E se fosse assim, ó, o torcedor
Olha aí. Afastou-se decepcionado. Se fosse assim, Albert, decepcionado, lá no final. Bom, lá no final, depois do verbo, é a posição comum, é a posição natural, ordinária, tá? Desse termo. Então aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Albert, mas eu poderia empregar a vírgula? Sim, aqui você pode. Você pode. E aí, se você empregar ou se você não empregar, a função sintática desse termo não é alterada. Continua como predicativo do sujeito. Então, ó, vírgula facultativa. Tá bom? A vírgula aqui é facultativa. Tá joia? Agora, nos dois casos abaixo, a presença ou ausência da vírgula necessariamente vai alterar a função sintática desse termo. Fique atento. Agora sim, a pontuação entre as orações. Veja. Em primeiro lugar, separa orações coordenadas assindéticas. Lembrando que as assindéticas são aquelas que não têm síndeto, não têm conjunção. Então, ó, pare, olhe, siga. A vírgula aqui, ou melhor, as vírgulas são obrigatórias para fazer a separação dessas orações. Letra B. Separa orações coordenadas sindéticas, isto é, aquelas que são introduzidas por conjunções. Nesse caso, a vírgula é obrigatória. A ressalva que nós temos que fazer aqui, em relação à letra B, são as sindéticas aditivas, aquelas introduzidas pela conjunção e, por exemplo. Tá? Aí a análise muda um pouquinho. Né? Então vamos lá. Vá, mas volte sempre. Vírgula obrigatória para separar as coordenadas sindéticas menos as aditivas. A vírgula obrigatória. Observação, foi o que eu acabei de dizer. A vírgula também pode separar as aditivas. Preste atenção. A vírgula pode. Pode. Entendeu? Pode. Vamos ver. Ele foi ao Japão, ela foi à Itália. Então, ó, ele, sujeito de foi. Ela, sujeito de foi também. Só que tem um detalhe, são orações diferentes. Eu tenho aqui, ó, duas orações, verbo e verbo, tá bom? Então, presta atenção. Quando os sujeitos são diferentes, sujeitos diferentes, tá certo? Eu posso empregar. Albert, eu sou obrigado? Não, não sou obrigado, mas eu posso fazer, tá bom? Outro exemplo, e estuda, e trabalha, e dorme. Já vimos isso, a repetição da conjunção. A pergunta que não quer calar, Albert, eu sou obrigado a empregar? Não, não, você não é obrigado a empregar nesses dois casos, mas você pode. E eu devo dizer que normalmente ela é empregada. Mas se você, por um acaso, perder ponto numa redação, alguém corrigir você dizendo que é obrigatório, não, não é, tá bom? Eu posso. Agora, olha o perigo aqui. Olha a caveirinha para você ficar atento, ficar esperto. A vírgula é obrigatória quando a conjunção e, na verdade, não tem sentido aditivo, mas sim sentido adversativo. Então, vamos colocar aqui, ó, sentido adversativo. Adversativo. Quase que não sai, hein? Pronto, tá bom? Agora, meu amigo, você não tem para onde correr. Agora a vírgula é obrigatória.
tá bom? Eu tenho ali um conectivo com sentido adversativo, sim, tá? Indicando ideias contrárias, opostas, uma ressalva ali entre as ideias. Letra C. A vírgula separa orações adverbiais antecipadas ou intercaladas. Já falei, já frisei isso para você. A vírgula aqui também é obrigatória quando eu estiver tratando de orações adverbiais. Eu tenho que ter um verbo nesse adjunto adverbial, tá bom? Olha lá, ao anoitecer, saíram. Eu tenho aqui oração principal e eu tenho aqui oração subordinada adverbial. A vírgula é obrigatória, tá? A minha oração adverbial está antecipada. Obrigatória também seria se ela aparecesse intercalada. Qual é a posição normal da oração subordinada? Sempre depois da principal. Olha aqui, no segundo exemplo, a oração principal. Agora, a minha oração subordinada está no local devido. Então, a vírgula não é obrigatória. A vírgula é facultativa. Se numa prova discursiva a banca descontar ponto de você, nesse caso, a gente pode recorrer e alegar que a banca errou, tá bom? Essa vírgula não é obrigatória. Aqui não. Aqui a vírgula é obrigatória. Ó, vírgula obrigatória nesse caso aqui. Vejamos, separa orações subordinadas adjetivas explicativas. O que foi que eu falei para você? Todo termo, toda expressão, toda oração, todo segmento de caráter explicativo aparece separado pela pontuação, tá bom? Aliás, nós já vimos também, a oração adjetiva explicativa, ela pode ser separada não apenas pela vírgula, mas também por travessões e por parênteses. Como a aula aqui é de pontuação e agora eu estou tratando da vírgula, então, obviamente, eu estou falando que a adjetiva explicativa deve vir separado pela vírgula, tá bom? Veja, Jesus Cristo, que também é Deus, ressuscitou. Nós estamos admitindo aqui, de acordo com essa frase, que, olha só, eu tenho um pronome relativo, tá? Por que isso aqui é um pronome relativo? Porque pode ser, olha aí, substituído pelo pronome o qual, que essencialmente é um relativo, tá bom? Então, eu tenho ali um pronome relativo introduzindo uma oração adjetiva, tá? E por que ela é explicativa? Ela é explicativa porque evidencia, explicita uma característica, um atributo do substantivo que é tomada, né? Uma característica que é tomada como intrínseca a ele, como inerente, como peculiar, como própria, tá bom? Não estamos fazendo ali nenhuma restrição, tá? Desse substantivo, desse termo antecedente, mas sim evidenciando uma característica que lhe é própria, que lhe é natural. Por isso esse caráter meramente explicativo. E se assim é, então, obrigatoriamente, nós temos que colocar vírgulas, tá? O que eu percebo? Qual é o erro que eu percebo? É o emprego de apenas uma vírgula. Veja, se eu coloco apenas a primeira vírgula e não coloco a segunda, qual é o erro que eu cometo? Eu separo o sujeito, tá? Do verbo. Se eu coloco a segunda vírgula e não coloco a primeira, mais uma vez eu faço uma fragmentação indevida. Eu continuo separando o sujeito Jesus Cristo do verbo ressuscitou. Tá? Aqui eu tenho a minha oração principal. Ó. Veja bem. Aqui eu tenho a minha... Olha o verbo aqui. Eu tenho aqui a minha oração principal. Eu não posso separar o sujeito do verbo.
As duas vírgulas ali não caracterizam, pelo amor de Deus, elas não caracterizam a separação do sujeito do verbo da oração principal. Elas caracterizam o isolamento da oração adjetiva explicativa, tá bom? É por isso que eu não posso ter apenas uma vírgula. Separa orações interferentes. Orações interferentes, olha, são diferentes. Até rima, né? Então vamos lá. Orações interferentes são diferentes de orações coordenadas e de orações subordinadas, tá? Não é correto nós classificarmos essas orações como coordenadas e nem como subordinadas. Elas têm uma outra classificação. É como se fosse uma quebra na estrutura sintática natural, normal, da oração ou do período, tá bom? Há uma interrupção ali. Então, essas orações são ditas interferentes. Por quê? Porque elas interferem na estrutura sintática natural da oração, tá bom? Não classifique essas orações como coordenadas, nem como subordinadas. Então veja aqui, ó. Creio, oração principal. Creio que esse é um caso perdido. Aqui eu tenho a minha oração subordinada. Aqui eu tenho a minha oração interferente. Tá bom? Então, ó. Opa, ficou estranho ali, né? Vamos apagar? Ó, agora sim. Tá vendo? Para separar as interferentes, eu coloco vírgulas. Posso colocar travessões? Pode, tá? Mas aqui eu estou falando da vírgula, mas eu posso também colocar travessões. Separa orações subordinadas e substantivas apositivas. Bom, obviamente que esse aposto aqui, ó, você sabe que as orações apositivas, sintaticamente falando, funcionam como um aposto. Eu tenho diferentes tipos de aposto. Eu tenho aposto enumerativo, eu tenho aposto distributivo, eu tenho aposto restritivo, tá bom? Eu tenho aposto explicativo também. Então, pare e pense, uma vez que esse aposto, ou que essa oração apositiva, aparecerá destacada pela vírgula, ora, esse aposto vai ter uma conotação, vai ter um sentido explicativo. Tá bom? Se assim não fosse, por exemplo, se fosse restritivo, ele não poderia aparecer separado pela vírgula. Vejamos. Urge que o país adote duas diretrizes. Bom, quais são essas diretrizes? Evidencia para mim quais são essas diretrizes. Veja. Distribuir renda, tá? É a primeira diretriz. E reconstruir o ensino público. Aqui está, então, a minha segunda diretriz. Tá bom? Olha a vírgulazinha aqui, ó. Lá na frente, nós vamos ver que eu também poderia colocar aqui o sinal de 2 pontos. Guarde isso. Depois ele vai aparecer de novo aí para você lá na frente, tá bom? Agora, não se usa vírgula de jeito nenhum. Muito cuidado. Eu vou reforçar aqui algumas coisas que eu já falei, tá bom? De forma agora mais sistemática. Então veja, entre sujeito e predicado, eu já disse isso para você. É um erro gravíssimo você separar o sujeito do restante da oração. Olha lá. Os 2 filhotes de vira-lata destruíram meu jardim. Bom, o que eu tenho aqui? Sujeito, os 2 filhotes de vira-lata. Albert, mas o sujeito é muito grande, o sujeito é muito extenso. Poxa, não ficaria legal eu colocar uma vírgula aqui para dar uma pausa, né? Para dar uma parada e respirar melhor? Os 2 filhotes de vira-lata destruíram meu jardim. Não, querido, não faça isso. Você vai cometer um erro gravíssimo.
Vejamos, os deputados ontem à tarde decidiram aceitar o projeto do presidente da República. Bom, o que está acontecendo aqui? Os deputados, sujeito, decidiram. Aqui é o verbo da oração. Olha só, Albert, essas vírgulas não estão caracterizando a separação do sujeito e do verbo? Não, querido, não. Elas não caracterizam essa separação entre esses dois termos. O que elas estão caracterizando? O adjunto adverbial intercalado. Olha, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Percebe? Como houve a intercalação, eu coloco as vírgulas. Não posso colocar uma vírgula apenas. Tenho que colocar as duas. Se eu colocar somente uma, aí sim eu cometo um erro de fragmentação de frase, né? De fragmentação indevida. Aí sim eu vou separar o sujeito do verbo. Agora, quando eu coloco as duas, aí não. Tá bom? Olha aí, adjunto adverbial intercalado. Letra B. Também é importante que você entenda isso. A vírgula não pode ser usada para separar o verbo do seu complemento. O que nós entendemos como complemento de verbo ou complemento verbal? O objeto direto e o objeto indireto. Então vamos lá. Entreguei o presente ao aniversariante. Eu tenho aqui um verbo bitransitivo. Olha aí. O primeiro complemento dele está aqui, o presente. A quem? Ao aniversariante, objeto indireto. Albert, mesmo quando esses termos aparecem numa ordem inversa? Sim, querido. Tá? Eu não posso separar. Então, vamos lá. Se eu escrevesse assim, o presente entreguei ao aniversariante. Olha aí. Aniversariante. Pronto. Olha aqui o meu objeto direto. Olha aqui. Ele apareceu numa ordem inversa. Apareceu antes do verbo. Mesmo assim, eu não posso isolá-lo com a vírgula. É uma separação indevida. Vamos fazer o contrário. Pense comigo. Ao aniversariante, entreguei o presente. Tá? Mesmo que eu antecipe o objeto indireto, eu também não posso colocar a vírgula, separando-o do verbo da oração. Tá bom? Guarde isso. Letra C. Também não separo o nome do complemento. Olha lá. Não há necessidade de tanta estupidez. A necessidade é um substantivo abstrato. Lembrando que eu não tenho complemento nominal com substantivo concreto. Então, por isso que eu faço questão de frisar aqui para você que o meu substantivo é abstrato. Veja. Albert, posso colocar uma vírgula aqui? Não, querido, não faça isso. Tá bom? A expressão de tanta estupidez funciona como complemento nominal. Tá? Olha aí, Letra D. Para isolar o agente da passiva. Outro erro que eu vejo também. As pessoas querendo colocar uma vírgula antes do agente da passiva, tentando isolá-lo. Eu não sei se as pessoas entendem que a entonação fica melhor. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você, não dá. Isso é erro. Tá? Olha lá. As medidas foram aprovadas. Aí a pessoa, para dar uma ênfase, né, sei lá, para dar uma entonação, vírgula,
pelo presidente. Não dá, querido, não dá para fazer isso, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? Foram aprovadas. Só recapitulando. Vamos lá. Sujeito, paciente, locução verbal, verbo auxiliar, normalmente é o verbo ser, e o verbo principal, tá? No particípio. No particípio. Tá bom? Isso é uma locução verbal, ó. A minha voz passiva aqui, nesse caso, é o quê? Voz passiva analítica ou verbal. O agente da passiva, ele é omitido na voz passiva sintética ou pronominal, tá bom? Letra E, separando orações subordinadas substantivas, exceto a apositiva. Nós já vimos isso, tá? Por que exceto a apositiva? Porque nesse caso aqui, o meu aposto, vamos colocar assim, ó. O meu aposto vai ter uma conotação explicativa. Então, nesse caso, a vírgula é admitida. Agora, vamos lá. Por que eu não posso separar a oração substantiva da oração principal? Veja, porque aquela que funciona como sujeito não pode ser separada do verbo da oração principal. Aquela que funciona como objeto direto ou objeto indireto não pode ser separada do verbo da oração principal. Você não separa complemento de verbo, tá? Aquela que funciona como completiva nominal, ou seja, como complemento nominal, não pode ser separado do nome que está na oração principal. Então é fácil você entender isso depois que nós já vimos tantos casos do emprego da vírgula, tá bom? Olha lá, duvido de que esse prefeito dê prioridade às questões sociais. Quem duvida, duvida de algo. Olha aqui a minha oração, tá? Funciona como objeto indireto. Eu não posso separar, repetindo, o verbo do seu complemento. É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo bloco em que daremos continuidade ao emprego dos sinais de pontuação.